Olá, tudo bem com você? Eu sou Vladimir Manuel e seja bem-vindo ao meu canal, um canal de estudos e reflexões bíblicas além dos limites denominacionais, além dos limites estabelecidos pela religião. E quando eu falo, maior parte das vezes, quando eu falo sobre religião, eu falo sobre religião no sentido de ser uma tentativa de se ligar a Deus com as suas próprias capacidades, com as suas próprias regras, com as suas próprias maneiras de se achegar a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que só existe uma única maneira, ou seja, um único caminho que nos liga a Deus, que é Jesus, que é a palavra viva encarnada de Deus. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de aprofundar a sua consciência no Evangelho, se você é alguém que quer de fato ser um verdadeiro discípulo de Jesus, se você é alguém que tem fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da justiça, você que quer aprender a relacionar a verdade do Evangelho no cotidiano, no dia a dia, na prática de vida diária, então vem comigo, deixe sua pergunta, deixe sua pergunta aí nos comentários. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é +244 932 98 11 55. Nesses dias eu quero fazer uma sequência da leitura da carta de Paulo aos Romanos. Antes de estudarmos a carta de Paulo, eu gostaria de deixar para você alguns pontos, inclusive eu fiz aqui algumas anotações. Quero deixar o contexto, ou seja, um pouco da história da vida de Paulo, porque nós só vamos entender as suas cartas se termos uma noção básica sobre quem foi Paulo, o que ele fazia da vida, o que ele cria, tá bom? Então, eu fiz aqui algumas anotações e eu não podia decorar. Primeiro, Paulo foi um homem profundamente neurótico por causa do seu extremo zelo na educação da seita farisaica. Suas crenças e seu comportamento tinham ênfase na obediência mais rigorosa a todos os preceitos do Velho Testamento. Você sabe o que é isso? Você imagina o que é isso? Bem como nas tradições insuportáveis das doutrinas farisaicas. Bom, Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos rabinos mais importantes da história judaica até então. Foi criado em Tarso, na Ásia Menor, e recebeu a titularidade de cidadania romana, provavelmente em razão do seu pai, que provavelmente tinha dupla nacionalidade. Pela soma destes fatores, veio a desenvolver uma angústia inconsciente, profunda, entre a obediência à lei religiosa dos judeus e a percepção que tinha sobre a humanidade, a justiça e a bondade de muitos seres humanos que nada sabiam da religião de Israel. É o que acontece muitas vezes conosco. A gente frequenta uma determinada denominação religiosa e achamos que somos melhores que as pessoas que não frequentam alguma religião. Só que a vida nos surpreende com o tamanho corações nobres que a gente encontra ao longo da vida, de pessoas que nem sequer falam sobre Deus, nem sequer leem sobre Deus, muito menos frequentam alguma denominação religiosa. E a gente mesmo assim tem a coragem de dizer que a salvação não pertence a estas pessoas. Então Paulo também tinha essa angústia, como é possível? E pode acreditar, maior parte das coisas, ou seja, a maior parte das pessoas que me mostraram, que me fizeram lembrar
dos frutos que o Evangelho causa em nós não foram os que se dizem cristãos. Por mais incrível que pareça, né? Maior parte das vezes a gente se depara com situações que a gente via e pensa, mas é cristão? Não é cristão, não frequenta nenhuma denominação religiosa, mas tem um coração maravilhoso, é humilde, é longânimo, é tardio em irar-se, não é orgulhoso ao extremo, trata as pessoas como gostaria de ser tratado, enfim. Então essa também era a angústia de Paulo. Sua vida era marcada, sexto ponto, sua vida era marcada por um forte narcisismo e arrogância, até o choque da sua conversão. Tinha a convicção de que era habitado por uma força de personalidade capaz de silenciar mundos e ideias que ele via a se propagar ou a se espalhar ao seu redor durante o tempo em que morava e estudava em Jerusalém, a ponto de dizer que, embora jovem, sua inteligência e seu conhecimento era elevado em relação aos saberes de muitos da sua geração. E por outra, tinha ciúme de Jesus por ser seu contemporâneo, e eu via que ele era carpinteiro, mas ainda assim tinha tanta influência até o ponto de ser considerado Deus. Até o ponto a ser elevado à categoria de Deus. Então ele tinha esse ciúme. Como é possível, né? Visto que eles eram contemporâneos, eram do mesmo tempo. Então Paulo é alguém que se achava o cara mesmo, o máximo, o mais sábio da época dele. Ele via os discípulos de Jesus a crescerem, ele disse, não pode, como é que pode uma seita religiosa, né? Ele entendia como o Evangelho de Jesus como uma seita religiosa. Os seguidores de Jesus eram considerados desviados da crença oficial, como nós vamos ver aqui num dos pontos. Paulo era profundamente perturbado pelas informações que ouvia a respeito da mensagem de Jesus. Os discípulos de Jesus eram acusados de heréticos ou desviados da religião oficial judaica, como já disse. Paulo era profundamente angustiado pelo que via e ouvia dos discípulos de Jesus, que se dispôs a se tornar perseguidor da igreja, aprisionando, torturando, obrigando a blasfemar e até a matar discípulos do Evangelho. Imagina o que é isso. Bom, Paulo não era movido por amor, mas sim por orgulho, zelo fanático religioso, que se entregou como ninguém jamais se entregou à tarefa de eliminar qualquer que fosse o traço da fé em Jesus. Então ele foi determinado, foi até Herodes, que era o rei daquele tempo, para assinar um decreto, para ter então a autorização para matar, para maltratar qualquer um que se confessasse seguidor de Jesus. O seu encontro com Jesus no caminho de Damasco transformou seu narcisismo, orgulho excessivo, em intensa personalidade devota ao princípio da humildade obediente. A coragem capaz de produzir atos perversos, malvados, veio a se tornar na disposição ferrenha e tenaz de um homem que não se curvava nem mesmo diante da morte. Este é Paulo. A sua ousadia de atravessar fronteiras para provocar mudança de opinião pela violência, pelo medo, pela tortura e morte, se transformou numa capacidade, numa determinação de viver pregando o Evangelho de lugar em lugar, atravessando fronteiras e suportando as mesmas angústias que ele provocava aos outros.
Ele passou por muitas situações, foi muitas vezes torturado, inclusive foi morto por causa do seu amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então é a partir dessa convicção que eu tenho de Paulo que eu posso dizer, porque hoje em dia nós podemos ver, se você vê bem, analisar muito bem, você vai ver que a maior parte das nossas denominações religiosas hoje em dia têm se tornado mais farisaicas, mais judaizantes do que pregam o Evangelho mesmo. Só que nós não somos judeus, nós somos gentios. E a doutrina para nós é o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala da revelação progressiva de Deus. E muita coisa que aconteceram no Velho Testamento, ou seja, em Hebreus está dito que as coisas que a gente pode ler no Velho Testamento são sombras do que haveriam de se cumprir em Jesus. Jesus encontrou uma religião estabelecida a partir da Torá, a partir de Moisés. Por isso ele teve de ressignificar e dizer: ouvistes o que foi dito antes. Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, a doutrina para nós é do porém para frente. E em Paulo, nós encontramos um homem que entendeu muito bem essa questão, porque ele era determinado. Se Paulo viesse até nós com a consciência pela qual ele perseguia a igreja, com certeza muitas de nossas denominações religiosas o louvariam, o agradeceriam, o promoveriam, enfim. Mas nesse exato momento, após a consciência que ele teve depois de se encontrar com Jesus Cristo, depois de entender o conteúdo do Evangelho de Jesus e a se determinar a propagar o Evangelho, eu tenho a plena certeza que ele não seria bem recebido. Assim como o próprio Messias, o próprio Jesus, não o reconheceríamos, porque nós já temos pacotes doutrinários, doutrinas fechadas, que tem coisas que Jesus falou claramente que atropelam o nosso sistema doutrinário. Então, vamos ler a carta de Romanos, assim, de forma progressiva. Vamos ler minuciosamente a carta de Paulo, mas eu vou dar ênfase apenas àquilo que tem a ver com a nossa realidade hoje, tá bom? Então Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Espero você na leitura do capítulo 1 do livro de Romanos, tá bom? Então, que Jesus nos guarde. Minha oração nessa reflexão é que sejamos mais amigos do Evangelho, mais amigos de Jesus do que da nossa própria religião. Tchauzinho.